Domingo, 13 de novembro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesse 33º domingo do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 19. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste Evangelho, Jesus fala da destruição do Templo de Jerusalém, dos falsos profetas, das perseguições e da necessidade de permanecer firmes. Quando ocorrem perturbações políticas, guerras, quando se alastram a fome, as epidemias, as injustiças, quando a situação de miséria se torna insuportável, facilmente se espalham no meio do povo boatos sobre o fim do mundo. Esses tempos difíceis criam um clima favorável para a atividade dos visionários. As notícias mais absurdas, as supostas revelações, se alastram como fogo nas folhagens secas. São Lucas escreve o seu evangelho mais ou menos 50 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, e nesses 50 anos aconteceram fatos terríveis. Houve guerras, revoluções políticas, catástrofes. O Templo de Jerusalém foi destruído. Os cristãos são vítimas de injustiça e perseguições. Como explicar esses acontecimentos dramáticos? Todos se lembram das palavras do Mestre: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos nos céus. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas. Portanto, tudo foi previsto por ele. Alguém começa a interpretar as calamidades que estão acontecendo, especialmente a destruição do templo, como sinais de que o fim do mundo está próximo e que o Senhor Jesus está para aparecer nas nuvens do céu. O Evangelho de hoje quer dar uma resposta a essas falsas expectativas. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim, diz Jesus. Também no nosso tempo, as guerras, os terrorismos, as injustiças, a violência e todos os males que vemos acontecer não são sinais do fim do mundo, mas um convite para reafirmarmos nossa esperança e nossa fé no Deus que nos ama. Como disse Jesus, essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. É tempo de viver a perseverança.
A palavra de Deus nos convida a fazer mais do que um exame de consciência individual, um exame de consciência coletivo, um balanço da caminhada neste ano litúrgico que está chegando ao seu fim. E a palavra de Deus, nesse tempo, é um convite, de fato, para fazermos a avaliação. Eis algumas perguntas que podem nos ajudar. A nossa comunidade foi perseverante no seu trabalho cotidiano? Seguiu Jesus todos os dias, constantemente? Ou houve alguma falha que poderíamos corrigir? A nossa comunidade enfrentou algum conflito ou perseguição? Foi atribulada ou colocada à prova? E ficou firme, cheia de esperança e de coragem, paciente e forte como o Senhor Jesus? A nossa comunidade deu um testemunho diante de pequenos e grandes de sua fidelidade ao Evangelho, à vontade de Cristo, nosso Senhor? Fez crescer a esperança no sol de justiça ou não? Peçamos ao Senhor a graça de, à luz da sua palavra, avaliar nossa vida de fé e de esperança em meio às dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. Por fim, rezemos. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.